Muito boa noite, meus irmãos. Bem-vindo todos a mais uma noite, mais um momento de estudos e reflexões acerca do Evangelho. Nós vamos iniciar com alguns recadinhos da casa. A Fraternidade Espírita Jesus Amigo possui 2 horários, momentos diários de estudo. Às 9 horas da manhã, com estudos de lições do livro Fonte Viva, e às 20 horas, com estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês quiserem deixar aí uma frasco, uma garrafa de água para que seja fluidificada durante a reunião pública, os mentores da casa estão fazendo esse trabalho da fluidificação da água. Se algum irmão que está nos assistindo, estiver aí com o coração oprimido, estiver precisando de um ouvido, alguém com quem possa conversar, a casa também possui atendimento fraterno. Basta procurar aí, chamar no inbox da fraternidade, que o irmão será acolhido. Nós indicamos para aqueles que possuem crianças no lar o site da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, que possui algumas atividades de evangelização no lar. Está disponível também o livro de irradiação, que consiste em um mecanismo onde nós podemos colocar nomes daqueles que sejam mais necessitados de prece nesse momento, também através do inbox aqui da página da Fraternidade. Pode ser enviado o nome, que o nome será acrescentado no livro de radiação. No mais, lembre-se de ativar as notificações aqui da página para que vocês sejam avisados quando for iniciado um novo estudo. Vamos então, dados os recados, fazer a nossa prece para que a gente possa começar as reflexões. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando seu amparo, sua inspiração para cada um de nós, que nossos momentos de estudo nós possamos obter aquelas reflexões tão necessárias ao nosso crescimento, ao nosso consolo de nossas almas, para que nós possamos, ao término deste momento, sairmos um pouquinho melhores do que estamos começando. Agradecemos por essa oportunidade e pedimos, Senhor, que fique conosco em todos os momentos, hoje, agora e sempre, assim seja. Amém. Bom, meus irmãos, a proposta de estudo dessa noite é a parábola do mal rico. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, uma das 5 obras da codificação espírita, que se trata de coletâneas de ensinos dos Espíritos acerca do Evangelho de Jesus, no capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, é um capítulo que trata sobre, principalmente, a nossa relação com o dinheiro, com a riqueza e etc. E o item 5 descreve aqui para nós a parábola do mal rico, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. É uma parábola um pouco extensa, nós pedimos então paciência para a gente possa fazer a leitura e todo mundo então esteja alinhado no conteúdo que nós vamos estudar essa noite. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se trajava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu
e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro terrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, e a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se alguns dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Como nós dissemos, é uma parábola muito extensa, né? E profundamente complexa, né? Também do nosso entendimento, e cheia de símbolos que nos convidam a profundas reflexões sobre vários aspectos. Então, nós vamos estabelecer alguns entendimentos aqui no começo, para que a gente possa eleger uma linha de estudo essa noite. Não é possível, né, a gente abarcar todo o conteúdo, mas nós vamos propor uma reflexão a respeito de alguns aspectos que nós julgamos serem muito relevantes para a nossa vida nos tempos de hoje. Bom, em primeiro lugar, nós vamos usar as chaves de interpretação oferecidas pela doutrina espírita para nos lembrar de que nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Todos nós, nenhum de nós foi criado bom ou mal, fomos criados simples e ignorantes. E temos experienciado, ao longo dos milênios, diversas vidas, diversas encarnações em nossa rota evolutiva. Nascemos, vivemos, morremos, renascemos, progredindo sempre. Essa é a lei de Deus. Sede perfeito, já tinha dito Jesus para nós, né? Então, ou nós achamos que Jesus, mas nós temos, quando a gente pensa em sermos perfeitos, a gente conclui que é muito difícil ou é impossível que a gente atinja um nível de perfeição em todas as virtudes exemplificadas pelo Cristo apenas em uma experiência terrena, né? Então, vamos lembrar, né, de algumas dessas virtudes: amor em plenitude, caridade, justiça, piedade, perdão, desapego da matéria, cooperação, obediência a Deus. Atingimos o nível máximo em cada uma dessas virtudes em apenas uma existência é algo que nos parece impossível, porque nós não conseguimos nem vivenciar experiências em todas essas experiências que nos facultam desenvolver todas essas virtudes em uma só vida e nem atingirmos o grau mais elevado de todas elas. Portanto, só conseguimos conceber a possibilidade de sermos perfeitos, de caminharmos para a perfeição, se nós tivermos o entendimento de que a vida não se resume a este momento entre o berço e o túmulo. Não se resume a este corpo que nós estamos envergando nesse momento. Nós entendemos, então, que temos sucessivas vidas e que essas vidas sucessivas, cada uma delas nos oferece uma oportunidade, nos oferece uma lição dentro dessa gama de experiências que nós precisamos
de viver para atingirmos um nível de perfeição possível. Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos, em uma outra obra básica da codificação, o Livro dos Espíritos, na pergunta 132, ele pergunta exatamente isso: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mais um outro trecho. A encarnação tem ainda outra finalidade. Há de pôr o espírito em condição de cumprir com a sua parte na obra da criação. Um pouquinho mais para frente, no Livro dos Espíritos ainda, Allan Kardec faz uma outra pergunta. Os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham função útil no universo? Ou são só aqueles que já têm alguma bagagem, que já estão avançados, é que podem ser úteis? E a resposta dos espíritos: todos têm deveres a cumprir. O menos qualificado dos pedreiros não concorre para a construção do edifício tanto quanto o arquiteto? Próxima pergunta, 560. Tem atribuições especiais cada espírito? E a resposta: todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá, ou já cumpriu o seu, em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. Bom, meus irmãos, nós trouxemos essas questões para que a gente possa refletir, portanto, que se nós precisamos de experiências sucessivas na matéria, em diversas encarnações, para cumprirmos o nosso propósito evolutivo, essas experiências elas se darão em várias situações diferentes. As experiências, para que a gente complete o nosso currículo, né, de espíritos puros, nós precisamos de passar por experiências diversas, né? E dessa forma, então, as circunstância de uma encarnação na riqueza ou uma encarnação na miséria, todas as duas são ferramentas para que a gente continue nesse processo evolutivo, nessa caminhada rumo à perfeição, né? Então, e aí já traz um pouco de entendimento para a gente em relação a uma interpretação equivocada que nós podemos fazer dessa parábola, que é de acreditar que o rico estava em situação de penúria pós-desencarne, pós-morte, simplesmente porque havia sido rico. Da mesma forma que não podemos conceber que Lázaro estava em situação de glória junto a Abraão, o patriarca hebreu, simplesmente por ter sido miserável enquanto estava aqui na terra. Porque se nós acreditarmos que aos ricos está destinado um sofrimento pós-morte, nós não, e essa ideia ela não está de acordo com o nosso entendimento de Deus que seja misericordioso, que seja profundamente perfeito, totalmente bom, né? Deus tem todos os adjetivos na totalidade, né? Então ele é bom no limite da bondade, né? Integralmente bom. Isso, então, ele jamais. E se nós estamos encarnados para evoluir, nenhuma encarnação, portanto, traz em si uma situação que seja definitivamente que seja uma prova que a pessoa vai errar, que ela vai falir naquela prova, né? Então, a situação da riqueza não é em si mesma uma determinação de um destino infeliz daquele que a experimenta, né? Então, reforçando, não é simplesmente a pessoa nascer na situação de riqueza ou de pobreza que indica como é que ela irá se encontrar depois do desencarne. O que então determina isso? O que determina a nossa situação pós-desencarne
é a forma como nós lidamos com qualquer experiência nessa encarnação. A forma como nós lidamos com a nossa riqueza material, a forma como nós lidamos com a nossa miséria material, a forma como nós lidamos com a nossa saúde, a forma como nós lidamos com a nossa doença. Nenhuma experiência por si só é finalidade da encarnação. Ninguém nasce para ser rico, para ser doente, para ser pobre, para ser inteligente. Nós nascemos em diversas circunstâncias, né, para que essas circunstâncias favoreçam o desenvolvimento das virtudes que nós precisamos desenvolver em nós. Aquelas virtudes que irão nos elevar na hierarquia dos espíritos. Né? Para que nós alcancemos a perfeição, é necessário que nós experimentemos circunstâncias diferentes e cada uma delas irá nos favorecer o desenvolvimento de uma virtude específica. Assim é que, se nós estamos precisando desenvolver especialmente a virtude da paciência, da resiliência, nós somos colocados num momento da história em que experimentamos todo mundo no planeta uma situação de pandemia, e essa situação nos coloca restringindo o nosso ir e vir, restringindo as nossas conexões com os outros, restringindo as nossas possibilidades de trabalho, às vezes, e é uma situação que não está por acaso, nós não estamos passando por isso por acaso. Existem diversas lições que precisamos aprender e apreender de tudo que estamos passando, como, por exemplo, a paciência, né? Uma das virtudes que precisamos aprender. Não estamos passando aleatoriamente por essa experiência, assim como aqueles que estão em situação de riqueza não passam por essa situação destinados a serem felizes no pós-vida, né? Porque simplesmente gozaram de conforto material na Terra. Então, qual é então a questão a respeito do rico da parábola? Por que é que ele, então, na linguagem figurativa do Evangelho, porque a doutrina espírita também nos ensina que não existem lugares determinados onde a alma irá passar a eternidade, né, ou em gozos ou em sofrimentos. Nós entendemos que não existe um inferno, né? Existem situações, existem regiões em que o nosso pensamento perturbado é atraído após o nosso desencarne, mas não é uma região permanente, é uma região transitória. Mas por que então que o rico da parábola foi atraído para essa região infeliz de dores e de sofrimento? Vamos voltar lá na parábola e entender o contexto da vida do rico, né, da parábola aqui. A parábola nos diz a respeito da forma como o rico vivia. Ele fala que a parábola diz que o rico vivia na opulência, na abastância e mais um pouco, né? Ele vivia alimentando a sua vaidade, né? Fala sobre os trajes, como é que ele se trajava e como é que ele se portava, né? Ali. E mais do que isso, além dele estar muito preocupado consigo mesmo, com o seu bem-estar e com o seu luxo, ele estava indiferente a uma pessoa que vivia faminta à sua porta, né? E o texto nos diz que o homem jazia à porta do rico e que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe dava. E esse aspecto é muito interessante, porque mostra se ele estava à porta do rico e ele via que havia festas e abundância lá dentro e queria viver das sobras, né? Ele, por outro lado, não era percebido por aquele que estava ali dentro.
ele não era percebido, a necessidade dele não era vista por Lázaro, pelo rico, que estava dentro da casa. Ele vivia tão centrado em si mesmo que ele era indiferente ao sofrimento que estava ali à sua porta. E Emmanuel, a respeito da indiferença, ele tem duas passagens. Emmanuel é um mentor de Chico Xavier, conhecido como mentor de Chico Xavier, um dos espíritos que ditou várias obras através da mediunidade de Chico Xavier, e em duas dessas obras ele traz definições muito fortes a respeito da indiferença. No livro de que nome Emmanuel, no capítulo 5, ele nos diz: há quem despreze a luta, mergulhando em nociva impassibilidade ante os combates que se travam no seio de todas as coletividades humanas. E aí ele diz que a indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso e oblitera os seus germes de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque roubando a individualidade, o entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estacionamento e à esterilidade, prejudiciais em todos os aspectos da sua carreira evolutiva. Então, meus irmãos, o que está dizendo que a indiferença do rico é que determinou a sua situação de penúria, porque ele estava dedicando a sua existência, dedicando os seus recursos à satisfação do corpo físico, às satisfações materiais. Mas acontece que nós estamos numa trajetória que tem data para acabar. Nós não sabemos quando, mas todos nós iremos retornar à pátria espiritual. Todos nós iremos desencarnar. E todo o esforço que nós fizemos com foco unicamente no nosso bem-estar material, né, em viver bem aqui na Terra, todo esse esforço será em vão, porque nós não vamos mais dispor do corpo físico, né? Nós não estamos dizendo aqui sobre negligenciar a saúde e o cuidado com o nosso corpo. Nós estamos dizendo do excesso de apego à matéria. Nós estamos dizendo aqui do excesso de cuidado, do excesso de vaidade, do excesso de egoísmo, porque o rico era centrado somente nele mesmo. E esse egoísmo fez com que ele, então, fosse indiferente àquele que estava à sua porta necessitado. E aí, nas palavras de Emmanuel, essa indiferença a respeito das lutas que acontecem ao nosso redor no mundo, essa indiferença, ela nos paralisa, ela nos impede de darmos saltos evolutivos. Porque se nós existem, dentre as leis que regem o universo, existe a lei do progresso e a lei de sociedade. São leis que dizem que nós precisamos uns dos outros para progredir. Nós não estamos colocados em sociedade, vivendo em grupos por acaso. Estamos em grupos porque o processo de progresso, de evolução acontece de forma solidária. É através da convivência, é através das experiências que nós temos uns com os outros que nós conseguimos ir conquistando aquelas virtudes que são o nosso propósito na existência. Não é mesmo? Então, quando nós nos colocamos indiferentes aos nossos irmãos ao nosso redor, nós estamos desperdiçando uma oportunidade preciosa de, através dessa convivência, através dessa experiência solidária, de nós processarmos, adquirirmos uma nova virtude. E aí, nesse ponto, nós podemos pensar assim, bom, a parábola está falando de alguém muito rico. Como eu não sou muito rico, eu acho que essa parábola não é para mim, né? Eu acho que não está falando para mim, porque afinal de contas, eu não estou na abastança, eu luto, né, todos os dias para conquistar
o recurso material para manter a minha família. Então, essa parábola não é para mim. Mas, na verdade, meus irmãos, não tem nenhum ensinamento do Cristo que não sirva para todos nós. E se nós estamos entendendo como a riqueza, apenas a riqueza do ponto de vista material, nós estamos tendo uma visão ainda ingênua dos talentos que são distribuídos a cada um de nós em nossas existências. Porque cada um de nós recebe do Senhor dons e dádivas que não são apenas materiais. Recebemos saúde, recebemos inteligência, recebemos o dom da palavra, recebemos o dom da fé, e todos esses tesouros que nós temos, eles não devem ser utilizados apenas ao nosso favor, apenas de forma egoísta, visando somente o nosso benefício. Todos esses tesouros são concessões para que nós nos utilizemos deles em favor da coletividade. Nós podemos e devemos procurar com cada dom que nós possuímos, com cada riqueza que nós tenhamos dentro de nós, nós devemos buscar quais são os necessitados à minha porta, disso que me sobra. Se eu tenho em abundância o dom da fé, por exemplo, eu certamente há ao meu redor aqueles que titubeiam em suas crenças, que neste momento de crise, de pandemia, duvidam da providência divina, duvidam do amor do Pai. E eu estou guardando essa minha fé em Deus somente para mim? Ou eu estou indo ali na porta para poder identificar esse irmão que está tão necessitado de acreditar e estou compartilhando com ele da minha fé? Estou demonstrando para ele como é que se comporta alguém que tem fé em Deus, que sabe dos propósitos maiores de Deus para cada um de nós. Porque não basta ter fé, é preciso viver de acordo com a fé que a gente tem. Então, se nós temos fé, nós sabemos que Deus governa o mundo e sabemos que nada acontece em sua permissão, sem ser para o nosso crescimento, nós também entendemos que o que é um aparente mal traz em si uma lição importante. E esta forma de viver, ela não deve ser guardada debaixo, né? Como Jesus disse, não brilha a vossa luz, né? Não guarda a sua luz, a gente não pega a luz e esconde debaixo de um cesto, né? A gente põe no alto. E isso não quer dizer sobre nos vangloriar a respeito de nada que a gente saiba, que a gente conheça a respeito do Cristo, mas trata de vivenciarmos de acordo com essa fé. Da mesma forma, se nós temos o dom da palavra, não devemos usar esse dom apenas para nosso próprio benefício, mas podemos e devemos usar esse dom para espalharmos palavras que sejam de consolo, de esperança, de fé também. E se nós não temos o dom da palavra, nós temos a capacidade, todos nós, né, quase todos, muitos de nós, a capacidade de escutar. E nós podemos nos colocar diante daqueles que estejam necessitados à nossa porta, os Lázaros que estejam à nossa porta necessitados de um ouvido caridoso, de um ouvido que vá estar à disposição de ouvir aquele desabafo sem julgamentos, sem taxar a pessoa disso ou daquilo, independente daquilo que ela vai falar. Todos nós temos essa possibilidade de fazer uma escuta caridosa, uma escuta fraterna àqueles que estão necessitados. Né? Ontem nós lemos um quadrinho, né, lá numa das redes sociais, que nos dias de hoje escutar é abraçar. Nós não estamos podendo nos aproximar fisicamente das pessoas, mas todos nós temos essa possibilidade de colocarmos a nossa riqueza da escuta a favor do próximo também. E sobre isso, nós temos aqui também mais uma lição de Emmanuel, que está colocado, que foi publicado no livro Tocando
Barco, psicografado também por Chico Xavier, e é o capítulo que se chama Ante a Parábola do Rico. E ele está comentando exatamente essa parábola. E ele explica o seguinte para a gente, eu vou pedir licença para poder ler alguns trechos, tá? Não suponhas que o rico da parábola seja a única espécie de mordomo infeliz na vida espiritual. E mordomia, ela significa para a gente está usando de algo que nos foi concedido, mas que não é nosso, de um empréstimo, né? Ainda hoje, há quem se banqueteia no festim da saúde física, menosprezando os enfermos que lhe batem à porta. Por toda parte, verificamos a luzida assembleia dos que se fartam à mesa da inteligência, olvidando os irmãos de caminho que lhe pedem socorro, mergulhados nas correntes da ignorância. Em todos os lugares, é possível observar a caravana dos que passam hipertrofiados de conforto, fugindo aos filhos da angústia que lhes imploram uma récia de alegria. Nas variadas sendas do mundo, somos defrontados pelos que se mostram supernutridos de fé, a menoscabar aqueles que lhe suplicam leve migalha de esperança. Todos somos surpreendidos pelos Lázaros da necessidade e da aflição, em provas mais ríspidas do que a nossa. E aí, só aqui para concluir essa parte, recordemos nossas oportunidades de semear o bem, reconhecendo no próximo o degrau vivo que nos conferirá o desejado acesso à comunhão com a providência divina. E aí, mais uma vez, trazendo essa questão de que através do serviço ao próximo que nós podemos experienciar aquelas oportunidades que irão nos garantir a aquisição de novas virtudes, né? E aí aqui nós temos alguns exemplos, como nós trouxemos, né? E aí, como é que nós estamos nos portando diante daqueles que estão à nossa porta, mergulhados na corrente da ignorância? Nós estamos fingindo que a gente não está vendo? Nós estamos nos omitindo, falando que esse problema não é nosso? Aqueles que estão doentes, nós estamos simplesmente falando, olha, cada um com a sua prova? Estamos nos portando de forma indiferente diante do sofrimento deles? Aqueles que estão passando por tristezas, depressões, angústias variadas, nós estamos simplesmente dizendo cada um com o seu problema, isso não me diz respeito, eu estou bem aqui e ele que lute com a vida dele, né? E aqueles que estão precisando de uma migalha de esperança? Eu estou numa posição de que eu não devo fazer propaganda da minha fé, e aí eu ignoro essa pessoa que está em sofrimento? Eu estou sendo indiferente à dor ao meu redor? Independente de qual seja ela? Essa é uma questão, meus irmãos, que nós não devemos, se a gente responder sim a ela hoje, que hoje seja o último dia. Por quê? Nós não podemos, se nós estamos sendo colocados numa situação em que nós temos algo que pode aliviar uma dor ao nosso redor, é nossa obrigação usar deste dom, deste talento, desta concessão divina para executar esse trabalho. Porque as dores são colocadas diante daquele que tem a possibilidade de atenuá-las. Nós não estamos falando de eximir uns aos outros das provas que são inerentes à sua existência, porque nós não temos esse poder, né? De, por exemplo, quantos irmãos se encontram agora internados e passando por sofrimentos especificamente a respeito dessa nova doença? Nós não temos a cura dessa doença, né? Ainda, nós não temos todas as formas de aliviar completamente essa doença. Mas nós não devemos, por isso, ser indiferentes. A diferença é muito grande entre não poder resolver totalmente o problema e ser indiferente a ele, né? Especificamente a esse respeito, se nós estamos diante de uma situação que está causando tanta dor e tanto sofrimento,
no mínimo, não me colocar em uma situação onde eu possa favorecer que essa doença se espalhe ainda mais, né? Não me tornar impermeável ao sofrimento dos outros, ouvir com atenção aquele que sofre, ser solidário a quem está passando por esse processo, é o mínimo que nós que queremos seguir o Cristo, que estamos tentando ser cristãos, né? Que ainda estamos tentando ser cristãos, é o mínimo que nós podemos fazer nesse momento, né? Nós não podemos. E o Cristo, nós falamos da tentativa de sermos cristãos, o Cristo, ele não disse como fazer, ele mostrou como fazer, ele mostrou o caminho para a gente. E em nenhuma circunstância, Jesus se mostrou indiferente a quem quer que seja que cruzasse seu caminho, né? Ele não se mostrou, isso daí, né? Como às vezes a gente pensa assim, ele tá coitado, é a prova dele, né? Deixa ele lá. De forma nenhuma. Ele sempre olhou, e em várias passagens do Evangelho, ele não apenas olhou, mas as passagens, normalmente Jesus olhou e moveu-se de íntima compaixão e se compadeceu, né? Ou seja, Jesus nunca foi indiferente a ninguém. Nem mesmo, se nós lembrarmos da passagem da mulher que sofria do fluxo de sangue, você se lembra dessa passagem? Né? Jesus estava no meio de uma multidão e todo mundo estava ali apertando, querendo chegar perto de Jesus, e uma mulher que sofria de fluxo de sangue há 12 anos pensou, tinha tanta fé que pensou, se eu só tocar nele, eu sinto que eu já serei curada, porque ela sabia do poder que emanava do Cristo. E mesmo assim, mesmo diante daquela multidão, quando ela tocou Jesus, ele sentiu um toque diferente. E ele se virou e disse: Quem me tocou? Mesmo um toque aparentemente acidental. Ela não se colocou diante de Jesus pedindo nada, ela tocou nele. E nem assim ele foi indiferente. Ele se virou para ela, né? E disse para ela, né? Que a fé dela havia salvado, né? E ela se curou nesse momento. Ele olhou para ela e se dirigiu a ela. Mesmo um toque aparentemente é, é, fortuito, né? Um toque que não tenha sido ostensivo na frente do Cristo. Nem assim ele foi indiferente. Com os cegos, os paralíticos, aqueles que se dirigiam à sua frente, os sofredores de todo tipo, né? Ele não se mostrou indiferente. Ele olhava e se compadecia daquela dor. E aí, o convite para nós, mais uma vez, né? Nós temos olhado ao nosso redor, temos nos compadecido da dor dos nossos irmãos, temos mais do que isso, e aí o passo adiante. Nós temos nos movimentado, nós temos feito algo para aliviar essas dores, né? Nós não precisamos de viver na opulência e na abastança para que a gente possa retirar um pacote de arroz por mês, né? E fazer uma doação, né? Nós, nem, muitos de nós estão passando nesse momento por profundas dificuldades materiais, nesse momento de crise, né? Muitos já passavam por isso antes. Quantas cestas básicas, tantas casas espíritas distribuem aí toda semana, todo mês. Além dessa dificuldade, nós estamos passando por outras tantas, né, nesse momento. Nós temos irmãos que trabalhavam panfletando aí, que tiravam o seu ganha-pão desse trabalho de panfletagem, outros vendendo bala nos sinais, outros irmãos através da coleta de recicláveis, coleta e venda. E essas atividades estão restritas nesse momento. Existem recursos disponíveis, que são disponibilizados pelos governos, pela prefeitura, pelo estado, pelo governo federal, mas existem algumas pessoas que não têm nem informação a respeito disso. E aí, quando Emmanuel fala sobre a inteligência, a gente pode perceber, será que não existe uma forma de ajudar, se eu não tenho como ajudar materialmente?
que seja ajudando no uso de uma dessas ferramentas de acesso a um recurso desses, né? Ajudando, olha, você viu se você tem direito a uma cesta da prefeitura, né? E aí nós vamos perceber que a pessoa não tem celular, como é que ela vai olhar o aplicativo para saber se ela tem direito à cesta ou não? E esses irmãos estão aí ao nosso redor, nas nossas portas, mas se a gente está tendo a possibilidade de estar em casa, nós temos olhado para eles, porque às vezes nós não estamos andando pelas ruas, não estamos vendo a dor ao nosso redor. Mas isso não vai ser desculpa para a nossa consciência, porque nós sabemos que essa realidade existe. Nós sabemos que ela está aí à nossa porta. Quantos Lázaros estão aí querendo viver das migalhas que estão caindo da nossa mesa? Nós estamos sendo indiferentes a eles? Essa é uma questão dura, sim, mas muito relevante para que a gente faça, para que a gente não seja iludido por nenhuma circunstância da nossa vida e a gente deixe passar a oportunidade de servir, de sermos úteis. Uma outra passagem de Emmanuel, dessa vez no livro O Consolador, pergunta que às vezes algumas pessoas podem dizer que a indiferença que a pessoa manifesta, na verdade, é uma forma de vigilância espiritual. Ou seja, eu não quero entrar nesse sentimento de dor, eu não quero me desestabilizar emocionalmente diante disso, então eu prefiro ficar indiferente, eu não quero me envolver nesse sentimento, porque senão eu vou perder o meu equilíbrio, né? E aí a pergunta no livro Consolador, para Emmanuel, dessa vez, é essa: a indiferença nas manifestações de sensibilidade efetiva dentro dos processos de evolução da vida na Terra, nas horas de dor e de alegria, é atitude justificável como medida de vigilância espiritual? Né? Como a gente disse, sob o pretexto de nós não nos abalarmos por esses fatos externos, é lícito que a gente fique indiferente a eles? E a resposta de Emmanuel é bem direta. A indiferença que se traduz por cristalização dos sentimentos é sempre perigosa para a vida da alma. Existem outras atitudes que a gente deve exercitar para dominar os nossos sentimentos, para que a gente não mergulhe no sofrimento do outro de forma com que sejam dois náufragos, né? O que acontece quando alguém está se afogando? Quem vai socorrer, que está se afogando, tem que se precaver, tem que ter recurso, tem que saber, porque o que acontece? Muitas vezes, o que acontece é que, no caso de afogamento, quem vai socorrer acaba se afogando também. Parece que nós estamos tendo alguns problemas na reprodução. Estou recebendo aqui uma informação de que está tendo problema para reproduzir o vídeo. Se vocês puderem, por favor, me dizer se deu uma travadinha aí, me dar um feedback. De forma como que sejam dois náufragos, né? O que acontece quando alguém... Bom, parece que está normal. Meu computador aqui não está muito legal, não. Vocês me desculpem. Bom, então, se a gente estava concluindo, né? Se nós não tivermos cuidado no socorro, sem nos blindarmos de forma de termos algum controle emocional, sim, nós podemos nos desequilibrar. Mas isso é muito diferente de sermos indiferentes. Não é a mesma coisa, né? Nós não podemos usar isso como desculpa. Qual é, então, o nosso recurso nesse caso? O recurso da prece, o recurso de meditarmos, de estarmos constantemente nos abastecendo de recursos, de leituras edificantes, né? E não mergulharmos num universo de desesperança igualmente.
E aí nós estávamos falando sobre as necessidades materiais, mas igualmente nesse momento nós estamos observando um sem número de necessitados de conforto. Nós tivemos notícia de pessoas que após terem contraído a doença, né, o Covid, e mesmo tendo sido curados, entraram num sentimento de depressão pela experiência de solidão que enfrentaram durante o tratamento, porque é necessário que a pessoa seja isolada da vida social, né? E mesmo nos hospitais ela se encontra muito solitária. Então, além disso, as pessoas que não são as que estão doentes, mas as que estão em casa nesse momento, passando por lutas diversas e tão necessitadas de um conforto, de uma palavra amiga. Mas para que a gente possa. E aí vamos pensar, mas eu não tenho condições, eu não estou bem, né? Eu não estou bem nem para mim, como é que eu vou ajudar alguém? Isso também é um pensamento que pode nos ocorrer. E como é que então que eu vou ficar bem para mim? Né? Como é que eu posso ficar? Eu tenho que buscar essa forma, né? De ficar bem para mim também. É fundamental que eu esteja bem, sim, tem razão. Mas isso nós temos as ferramentas para isso. Nós temos momentos como esse, em que nós refletimos a respeito do Evangelho do Cristo, nós renovamos a nossa fé, nós temos o recurso da oração, nós temos diversos recursos que nos possibilitam estarmos fortes o suficiente para sermos também amparo para alguém que esteja em situação pior que a nossa. Porque sempre há. Se nós achamos que estamos em situação difícil, podemos olhar ao nosso redor. Sempre há alguém a quem a gente ainda sirva de amparo, a quem a gente ainda possa servir de apoio. E se nós acharmos que não conseguimos amparar de forma material, não conseguimos amparar de forma moral, né, de uma escuta fraterna, nós sempre temos o recurso da prece. Sempre podemos orar por todos, que possamos fazer disso um hábito. Além, né, nossas orações, normalmente, a gente pede pela nossa saúde, pela nossa família, que a gente amplie esse momento de oração para que a gente possa vibrar, sim, vibrar, né? Que a gente possa emitir de nós pensamentos que sejam edificantes à nossa coletividade, ao nosso país, ao nosso planeta, que nós possamos visualizar saindo de nós amor e luz em direção a tanto quanto sejam necessitados. Essa é mais um recurso que está ao alcance de todos nós. Essa possibilidade porque todas as vezes que eu me disponho a sair de mim, sair da minha posição e caminhar em direção à dor do outro, eu estou curando a minha própria dor também. Este é um caminho que nós podemos ter certeza. Se há um caminho infalível para que a gente cure as nossas dores, é servindo uns aos outros. Bom, e aí já encaminhando para o final, tem uma outra questão que nós falamos, né? Então, como nós dissemos no começo, essa é uma parábola com muitos símbolos e muitos ensinamentos, como todos os ensinamentos do Cristo, né? Enquanto esteve aqui na Terra. Mas um outro ponto que nós queremos tratar ainda nesse finalzinho é uma questão que às vezes nos causa estranheza a respeito de se todos nós somos igualmente necessitados de apoio uns dos outros, e se todos nós estamos em situação aqui na Terra de aprendizado, e se Deus é misericordioso, por que foi aparentemente negado um socorro ao rico quando ele pede que Abraão vá molhar a boca dele, né? Pede a Abraão que mande Lázaro para poder molhar a boca dele um pouco, né? Por que isso não aconteceu, né? Por que isso foi negado? Estou agradecendo aqui tardiamente os feedbacks de que está tudo bem, tá, gente? Obrigada. Por que foi negado, então, esse socorro ao rico ali? E aí é um entendimento, né, também dificuldade. Eu também não entendi quando eu fui ler isso, é estranho. E aí nós encontramos no livro Contos e Contos, psicografia de
aí, de Chico Xavier também, ditado dessa vez pelo espírito de Humberto de Campos, irmão X, né? E ele conta que estavam numa reunião no plano espiritual, é, fazendo a análise, o estudo exatamente dessa parábola. E que aí começou então a discussão a respeito, né, da situação do rico, por que o rico tinha sido indiferente à dor do outro, por que o rico isso, por que o rico aquilo, e em um determinado momento surgiu essa estranheza. Mas o rico também não merecia ser socorrido, ele não precisava naquele momento ali, né? Então nós ficamos assim achando uma estranheza. E aí eles estavam diante de um estudioso, de um estudioso experiente no Evangelho, né? E chamado Pedro Richard, aqui na passagem. E aí ele esclarece duas coisas. Primeiro, a respeito da riqueza, né? Que aparentemente, porque o rico deveria fazer isso, porque o rico é aquilo, a riqueza era um problema. E ele esclarece que o capital do mundo não é um erro. Existir alguém que possui, que está de posse de um grande volume de bens materiais, não é o erro em si mesmo. O erro é o uso que se faz, que se pode fazer desse dom que a pessoa tem. Se a pessoa usa de toda essa riqueza para somente o seu bem, que é o caso do rico da parábola, aí ele está fazendo mau uso desse dom. Por outro lado, uma pessoa de grandes posses, ela pode e deve usar daqueles recursos para, por exemplo, favorecer empreendimentos industriais, comerciais, que sejam fonte de renda para diversas pessoas. Movimentar aquele recurso. Me parece que amanhã vai haver um estudo específico sobre a parábola dos talentos, aqui nesse mesmo horário, mas entrando um pouquinho na parábola dos talentos, aquele que escondeu o talento debaixo da terra é que foi aquele que foi repreendido pelo Senhor da parábola, né? Por conta daqueles que multiplicaram o dom, fizeram o que era esperado deles. E da mesma forma, quem tem, então, posse de muitos bens. Não é uma prova fácil, porque é muito fácil a pessoa se pender para o lado de querer cuidar daquele dinheiro, medo de perder aqueles bens, e aí criar um apego excessivo àquela riqueza que é transitória, porque vamos deixá-la aqui quando formos, né? Vamos deixá-la, né, gente? Não que a gente está falando vamos, todos nós vamos deixar os nossos bens materiais aqui. Não que nós estejamos falando de riqueza pessoal, né? Todos nós deixaremos. Quem tem muito, quem tem pouco, quem tem só um carro velho, mas é tão apegado a ele, quem tem só aquele sapato que não tira do pé de jeito nenhum, já está furado. Qualquer bem que a gente esteja apegado, deixaremos aqui. Da mesma forma, um grande capital. E por isso mesmo, né, se é uma prova e a pessoa, uma prova difícil de vencer, mas causa estranheza, então, que Abraão não tenha sido misericordioso com o rico, aparentemente. E aí, Pedro Richard, então, fala o seguinte, uma reflexão muito interessante, que todas as vezes que nós entendemos algum ensinamento do Cristo como um ensinamento, como alguma coisa que está distoante das leis de justiça, amor e caridade, distoante da misericórdia de Deus, é porque nós não estamos entendendo direito. Porque não é possível que Deus, que seja bom na totalidade, misericordioso, justo, que ele tem atitudes que não condizem com esses atributos da divindade. Então, se nós temos um entendimento de que aparentemente algum ensinamento do Cristo não está de acordo com esses atributos, é porque nós não entendemos direito. E aí ele esclarece, então, para a gente que muitas vezes, se a gente for observar bem, o que o rico pedia para Abraão, em primeiro lugar, ele pedia que alguém aliviasse, que desse água para aliviar a sede dele.
Ora, ele não está desencarnado? Quem tem sede é o corpo físico. Que sede é essa que o rico sentia? Né? Vamos pensar sobre isso. Ele não estava com sede de água. A sede dele era do amor que ele não havia distribuído em vida. E este amor que ele não havia distribuído em vida, só ele mesmo é capaz de compreender essa sua ausência, compreender essa sua secura. A secura que ele sentia era do seu coração, não era a secura de que alguém poderia suprir, né? E, por outro lado, quando ele pede, né? Então fala, dando ordens, né? Então fala para fazer isso, fala para fazer aquilo. Por que que o rico não pediu que Lázaro fosse, voltasse à terra, para difundir essa mensagem para todo mundo? Porque somente para os irmãos do rico. Mais uma vez, demonstrando que continuava mesmo do lado de lá da vida, mesmo tendo percebido a situação de miséria espiritual em que se encontrava, ele continuava com uma visão egoísta e uma visão egoísta sobre o mundo. Ele queria que Lázaro voltasse para falar para os irmãos dele mudarem de comportamento. Ele não queria que Lázaro voltasse para dar a notícia para todo mundo, né? Então, quando a gente lê que Abraão, né, que está representando ali uma autoridade espiritual, né, que era a autoridade espiritual do povo hebreu da época, quando Abraão diz que não vai atender, que não vai, não é porque ele não está sendo misericordioso, é porque o rico não sabe o que pede. E aí a gente traz mais uma reflexão para que a gente possa fechar o nosso estudo de hoje. Nós temos pedido o quê? Nós sabemos o que nós pedimos? Nós temos sido conscientes naquilo que a gente pede? Porque Jesus disse que o pai não dá uma pedra a um filho que pede pão. Mas muitas vezes nós pedimos coisas que não são aquilo que nós efetivamente precisamos para nós atingirmos o nosso objetivo da encarnação, que é o nosso progresso, a nossa evolução. Né? Então, às vezes, nós pedimos facilidades, por exemplo, na vida, e essas facilidades irão nos desviar do caminho do bem que nós precisamos traçar. Nós pedimos, muitas vezes, situações de nos liberar de provas que são essenciais para o nosso crescimento. Situações que a gente passa, que são difíceis, elas requerem de nós resignação e força para vencer. Se nós estamos numa situação que precisamos de muita paciência, nós não precisamos, o que nós precisamos não é ficar livre da situação. O que nós precisamos é desenvolver a paciência. Se nós estamos diante de convivência com parentes, com grupo familiar, que demanda de nós uma necessidade de perdoar o tempo todo, porque nós somos o tempo todo conclamados a perdoar, a resposta não é ficar livre da pessoa, a resposta é ser capaz de perdoar. Então, mas para a gente concluir, né, agora chegando no momento da nossa prece final, o que é que nós temos pedido? O que é que nós temos pedido para Deus, para os nossos mentores? Nós temos consciência, estamos pedindo, porque às vezes a gente se enfraquece em nossa fé, porque nós acreditamos que não fomos atendidos. Mas nós não fomos atendidos naquilo que nós pedimos sem saber. Naquilo que nós pedimos que não seria bom para a gente. Sim, por Deus nos amar, por Deus querer profundamente o nosso bem, o melhor para nós, ele não atende aquilo que a gente pede, que não vai concorrer para a nossa melhora. E aí, que a gente faça esse treino, então, né? A nossa proposta hoje para essa noite é que a gente faça essas duas reflexões. Uma, temos sido indiferentes ao Lázaro que está à nossa porta? Temos guardado os nossos talentos, não temos distribuído a nossa fortuna, qualquer que seja ela, a quem necessita ao nosso redor? E dois, o que é que nós temos pedido para Deus? E como é que eu tenho me portado diante dele? Pedindo que faça isso, que faça aquilo,
sem eu ter eu mesmo dado ainda a minha parte, a minha contribuição. Né? Eu espero que a nossa palavra tenha sido uma palavra. Eu sei que essa parábola às vezes pode ser um pouco dura, eu peço perdão, mas eu espero que tenha sido uma palavra de despertar da nossa consciência, né? De despertar do nosso olhar atento para nós mesmos e para quem está ao nosso redor, e que a gente possa refletir a respeito das nossas atitudes a partir do entendimento ampliado dessa parábola. Eu agradeço muito a companhia de vocês e vamos mais uma vez nos reunir em prece, né, unindo os nossos pensamentos. E dessa vez, Senhor Jesus, elevamos nosso pensamento a Ti para agradecer por este momento, por essa oportunidade, por tanto aprendizado que o Senhor nos proporcionou através da sua vida, através da doutrina espírita. E nós, Senhor, humildemente pedimos o seu socorro, o seu consolo a todos que sofrem no planeta neste momento, todos os tipos de sofrimentos materiais, sofrimentos morais, espirituais, que todos eles sejam consolados pelo seu amor, pela sua proposta de transformação íntima, que uma chuva de luz e bênçãos desça sobre o nosso planeta, sobre o nosso país, sobre as nossas residências, e que nós possamos ser espelhos que refletem essa chuva de amor e luz a tantos quantos cruzarem os nossos caminhos. Muito obrigada, Senhor, assim seja. Muito obrigado, uma boa noite para todo mundo e até a próxima.